Olá, bem-vindo, educadores conscientes. Meu nome é Cláudia Benvenuto e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos de educação socioemocional. Então, só para recordar um pouquinho, o objetivo desse trabalho, desse projeto, é a gente trabalhar o aprimoramento pessoal e profissional, né, através do autoconhecimento, de uma conscientização. Né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se conscientiza do nosso papel aqui, né? Por que estamos passando aí por todos os processos da nossa vida, como eu posso melhorar, né? E principalmente nesse momento que estamos vivendo aí, né, peculiar de um isolamento social, muitas pessoas estão se questionando, revendo as suas vidas, fazendo reflexões profundas, né? Então, realmente, nós estamos vendo indícios de uma mudança na nossa sociedade em geral, né? Parece que realmente estamos numa fase de transição, vivendo um caos, né? E o caos, ele tem o seu lado positivo, né? É uma crise, é um despertar para o ser humano, né? Do como ele vinha caminhando e quais são as mudanças necessárias para a gente viver uma nova fase aí com mais equilíbrio, com mais sabedoria, buscar o melhor que existe em nós. Só que isso vai realmente nos despertando muitas emoções, né, muitas reflexões e que são muito positivas, tá? Nós vamos buscando as respostas e a gente sabe que elas não estão lá fora, elas estão aqui dentro. E vamos nos conscientizando que trabalhando, né, nos aprimorando pessoalmente e de todas as formas possíveis, isso vai refletir lá no nosso externo. Somos realmente todos um. Essas ferramentas que hoje nós temos, a tecnologia, elas estão nos aproximando e estão mostrando pra gente que o que eu faço aqui realmente influencia lá fora, do outro lado do mundo. Então, estamos nos conscientizando, né, do que eu quero para mim, reflete no meu próximo. Isso faz despertar na gente valores, né, faz a gente questionar nossas crenças, nossos valores, faz a gente sentir essa necessidade de mudança. Então, a mudança começa dentro de mim e vai refletir lá fora. E isso requer mais do que nunca a gente vivenciar a empatia, a solidariedade, principalmente nesse momento de tantos sofrimentos, né, que a humanidade passa. Precisamos realmente colocar em prática, né, toda essa mudança que precisa ocorrer aqui dentro, ela precisa ser colocada em prática. Não adianta só eu refletir, pensar na minha vida e ficar por isso mesmo, não ter atitudes. Então é hora da gente ter atitudes, tá? Então, somos a mudança que queremos no mundo. Essa frase, ela é tradicional, porque é realmente assim que acontece. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu ficar na minha zona de conforto, se aqui, agora, no meu íntimo, eu fico só pensando coisas ruins, acessando conteúdos negativos, ficando pessimista. O que eu vou mudar? O que eu vou mudar na minha vida? O que eu vou mudar lá fora? Não, eu só vou acrescentar dessa forma coisas negativas. Então está na hora, mais do que nunca, da gente fazer esse processo, né? De mudar aqui dentro. E a educação socioemocional, ela vem para isso, como essa ferramenta, né, que ela pode ser acessível a todas as idades, a qualquer pessoa, que é a proposta desse canal, né? Falar de uma forma geral, de uma forma mais prática, para que a gente possa compreender um pouquinho, né, o que se passa aqui dentro. Vamos refletir. Se por acaso você tiver interesse por um assunto mais específico, vamos pesquisar, sim, né? É legal também que vocês enviem sugestões. Eu também vou convidar pessoas para estarem falando nesse canal de assuntos mais específicos. Então vamos lá, a educação socioemocional está aí para isso, né? Para através desse autoconhecimento, proporcionar esse autoconhecimento, proporcionar mudanças internas que possam refletir no externo, em todas as nossas relações interpessoais, né? Em todos os papéis que a gente ocupa nessa vida, né? Então, por exemplo, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu sou amiga,
faço parte de certa seita, então a gente tem vários papéis. Então, se a gente quer qualidade do externo, ele precisa começar aqui, né? Isso é meio óbvio, mas vamos lá, né? O papel da educação socioemocional, então, é despertar, né, essas competências, as habilidades, o nosso autoconhecimento, conhecer as nossas emoções, como lidar com elas, né, para que a gente possa viver o social da melhor forma possível. Então, esse momento atual, assim, em outros momentos da nossa vida, ou constantemente, né, nós estamos tendo emoções, sentimos emoções e sentimentos. Então, nesse momento atual, que emoções estão se despertando, né? Que sentimentos eu estou sentindo, né? Sentimento sentindo é meio óbvio, mas assim, que emoções eu estou tendo nesse momento, está despertando em mim, né? Será que eu estou ficando muito tenso, muito preocupado com o que vai acontecer com o mundo, as crises econômicas, na saúde, o fato de eu estar dentro do meu lar, em isolamento social? O que está despertando em mim? Né? A convivência familiar diária, mais próxima, é positivo ou negativo? Mas antes da gente falar disso, a gente precisa realmente discernir, né? Emoção e sentimento. Será que existe alguma diferença entre emoção e sentimento? Vocês já pararam para pensar? É tudo a mesma coisa? Então vamos lá, vamos separar, né? Na parte, né, psicologicamente falando, existe diferença sim, né? Então vamos lá, a emoção, elas geram sentimentos, né? Que por sua vez despertam outros tipos de emoções. Isso a gente pode falar através de exemplos, tá? Então, por exemplo, que tipo de emoção vai gerar um sentimento, né? Se eu tenho uma emoção, cada vez que eu vejo aquela pessoa, né? Vamos pensar aí no relacionamento a dois. Toda vez que eu olho para uma pessoa, ela me desperta algo, né? Ela vai me despertando aquele carisma, aquela vontade de estar com ela. Às vezes aí começa cada vez que eu vejo aquela pessoa, aquela aceleração no coração, reações, né, físicas que vão dando indícios de que eu quero cada vez mais estar com ela, né? E essa aproximação, esse contato, essa convivência vai transformando essas emoções, vai entrando no equilíbrio e vai despertando um sentimento, né? Realmente eu estou gostando daquela pessoa. Então isso é um clássico, né? As paixões, o que elas despertam, depois vem o sentimento, né? Que é mais equilibrado, amadurecido. Então, as emoções, elas ocorrem na região subcortical do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é dividido, né, em regiões. E a região específica onde sentimos a emoção é a região subcortical. Ela é responsável pela emoção, pela memória, pelo prazer e pela produção de hormônios. Por isso que elas causam reações no corpo, né? Porque são liberados hormônios. Então, causam reações, toda a emoção, ela causa uma emoção no nosso corpo, não tem como esconder isso, é automático. Libera-se hormônios que alteram todo o nosso estado, né? O estado em que o indivíduo se encontra. E sempre a emoção é desencadeada por fatos. Você não sente uma emoção por nada, né? Às vezes um pensamento realmente te deixa emocionado, né? Você pensar uma lembrança, aquilo que está na sua memória, às vezes vem à tona, né? E você tem vontade de chorar. Você está assistindo um filme, né? Aquela cena que te emociona, você começa a chorar, é involuntário. Às vezes você quer até esconder, mas você não consegue, né? Ela realmente te causa uma emoção. E então sempre a emoção ela é acompanhada de reação orgânica. Ou você vai começar a suar, você vai chorar, você vai ter tremedeira, palpitação, você vai ficar pálido, ou você vai ficar todo vermelho de vergonha, né? Você vai ter dor de barriga. Então são N, né? Vamos dizer assim, sintomas que a emoção causa no seu corpo. Então, as emoções elas são exteriorizadas e tem total relação com a comunicação, elas sempre vão expressar algo. Então, não tem como você sofrer uma emoção e você ficar parado, estático, e ninguém sabe o que você está sentindo. Então, diante de uma apresentação, de um trabalho, de um seminário, às vezes a pessoa começa a ficar pálida, tremer, né? Porque ela precisa se expressar e ela muitas vezes trava, né? Isso é muito comum na nossa adolescência, quando a gente tem que apresentar trabalho na escola,
Então você vai lá e você fica, né, começa a te dar dor de barriga, você trava. Mas as emoções, elas são intensas, porém curtas. Você não vai ficar sentindo aquilo o dia inteiro, né? Ela vem com aquela intensidade, você não consegue esconder, mas aí passa aquele momento de impacto, você vai acalmando, né? Os seus hormônios são liberados, você tem todas as reações, mas ao mesmo tempo, né, que ela vem, ela vai indo embora, ela vai sendo controlada. Então é possível sempre a gente saber o que está desencadeando a emoção, tá? Sempre existe uma causa definida, não ocorre do nada. Temos algumas emoções básicas, como nojo, raiva, medo, surpresa, alegria, tristeza. Temos as secundárias, como culpa, ciúme, vergonha. Emoções de fundo, né, que a gente fala o bem-estar, a calma, o mal-estar. Então, assim, pensa, né, a emoção do nojo. Quando a gente vê uma barata, né, ela dá aquela aversão, né? Tem muitas pessoas que têm aquela, tipo eu, né? Aversão a uma barata, aquela reação de... Você não tem medo, na verdade, né? Você sabe que ela não vai te causar nenhum mal, mas vem aquele asco, né? Aquela coisa meio, né, repugnante, vamos dizer assim. As pessoas com ataque de ciúmes, que ela pega a pessoa, né, com outra, né, que ela gosta, e ela pega com outra pessoa, às vezes a pessoa está só conversando, ela não está fazendo nada de mal, mas a pessoa surta, né, ela não consegue segurar, está estampado, a gente fala, está estampado na cara dela que ela está contrariada, né, então não tem como esconder, tá? Emoção a gente não esconde. Agora o sentimento, né, fazendo aí uma separação, ele já ocorre nas regiões neocorticais do cérebro, que é uma região já mais voltada, né? Ela processa, né, toda a nossa parte de comunicação, de escrita, de sociabilidade, de criatividade, de tomada de decisões, tá? Então já parte aí essa diferença, da onde vem o sentimento. São formados através de reações geradas de forma consciente pelas emoções. Então, o sentimento já é mais consciente, né? Ele passa pelo pensamento, pela razão e é influenciado pelo histórico de vida, né, de cada indivíduo. Então, entra em jogo suas crenças, suas experiências de vida. Então, por isso que cada pessoa tem uma reação diferente perante as emoções. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu ver uma barata, eu vou gritar, subir em cima de uma cadeira, aquilo vai me provocar uma aversão e é automático. Ao passo que vem uma criança e pá, pisa na barata sem nenhum problema, né? Então, isso vai das experiências que essa criança vivenciou, e lógico, né? Não só crianças, mas adultos também, que vai lá e tudo bem, né? Tô dando um exemplo bem prático, porque isso é muito nítido. É uma coisa tão simples como desperta certas emoções na gente. Então, se aquela criança desde pequena foi acostumada a pegar com os bichinhos, porque a gente vê as crianças, né, pegando, eles não têm esse nojo, vamos dizer assim. Ele pega a minhoca, brinca com a minhoca, ele vai lá, pega o besouro, ele vê a barata, ele pega a anteninha, e a gente já vai lá, solta isso, menino, que nojo, que não sei o que, você vai ficar doente, vai pegar uma doença com esses bichos. Aí a criança, ela já vai crescendo, né, com essa crença, não, bicho faz mal, bicho é nojento, bicho, né? E aí quando ela é adulta, isso continua. Cada vez que ela vê um inseto, alguma coisa, causa aquela repugnância, enfim, e ela vai ter medo, vamos dizer assim. Aí já passa a ser um medo. Ao passo que se a criança tá lá brincando e você, ai que legal, não sei o que, acho que você tem talento para biólogo, enfim, né? Aquilo vai de uma forma natural. Então, existe essa diferença, tá? A crença, as experiências, elas vão contar, né? Elas vão mostrar o quanto as emoções vão ser sentidas de uma forma diferente. E isso acontece no íntimo de cada pessoa, não se percebe externamente. Então, tá aí uma diferença. O sentimento, não necessariamente ele é externizado, né? Eu consigo perceber, exteriorizado, enfim. Então, eu não necessariamente percebo, né? A não ser que eu queira demonstrar. Eles são menos intensos que as emoções e possuem uma duração mais longa, podendo durar a vida toda. Então, a gente vê assim, vamos pegar casos de novela.
a pessoa alimenta um ódio, né, pela outra, né, e ela se aproxima daquela pessoa, se faz de boazinha, de melhor amiga, e vai arquitetando, né, na cabeça dela várias situações para se vingar. Então aquela outra pessoa não percebe. A gente, enquanto telespectador, sabe que ela está armando tudo, que ela odeia, que ela quer se vingar. Mas a pessoa que está ali na vivência, ela está vendo que a pessoa é amiga, que ela está se aproximando. Então, um sentimento de ódio, por exemplo, ele pode passar despercebido a vida inteira. Assim como amor, né? Tem pessoas que têm aquele amor platônico, que gosta de outra pessoa, mas não tem coragem de se declarar, são muito tímidas e ficam alimentando aquele amor, né? E a pessoa nunca sabe, ninguém sabe, tá? Então a gente consegue guardar os sentimentos, ao passo que as emoções a gente não controla, tá? Então, tipos de sentimentos negativos: a tristeza, o medo, a hostilidade, a frustração, a raiva, o desespero, a culpa, o ciúme. Os positivos: a felicidade, o humor, a alegria, amor, gratidão, esperança. E as neutras, né, a compaixão e a surpresa, que você pode ficar, né, aí dos dois lados, tá? Então, isso são apenas citações aí de alguns sentimentos. Então, os estímulos despertam sentimento em nós, o que pensamos, o que observamos, o que ouvimos, o que tocamos, comemos. Então, através dos nossos sentidos, né, isso vai despertando os nossos sentimentos, que vão sendo, né, ficando ali nas nossas memórias. Por isso que, às vezes, aquela comidinha, né, da vovó cheirosa, que você tem aquela coisa da infância: nossa, a minha avó fazia uma carne assada maravilhosa, aquele perfume. E aí lá na frente, quando você é adulto, você passa num restaurante, sente aquele cheiro daquela carne, isso te remete ao quê? Nossa, isso lembra aquele assado da minha avó, o cheiro. Aí te vem aquelas lembranças boas, né? Traz isso da memória. Então, pelo meu olfato, eu despertei uma memória de um sentimento que está aqui, né? Aquela lembrança boa, aquele carinho que eu tinha pela minha avó. Então, exemplo prático de diferença entre sentimento e emoção é o medo e o pânico, né? O pânico, ele é uma emoção, o medo, ele é um sentimento. Então, o pânico, se eu tô, né, por exemplo, lá eu tô caminhando na minha calçada e o cachorro se solta da corrente, vem pra cima de mim, eu entro em pânico, eu não sei se eu corro, se eu congelo, se aquilo me dá aquela taquicardia, eu começo a chorar de desespero, eu entro em pânico, tá? Aí passou a situação, resolveu, enfim. Quando lá na frente eu tô caminhando e já vejo um cachorro, eu já vi aquele pitbull que eu sofri um ataque, ele pode estar preso, ele pode estar, né, bem longe de mim, mas eu vejo aquele cachorro, eu tenho medo dele, né? Ele não me fez nada, mas eu tenho medo, aquilo ficou guardado, né? Então o medo, ele é um sentimento e ele ocorre na mente, ou seja, está na minha memória, tá certo? Então os sentimentos e emoções do ser humano, eles começam a existir desde quando? Desde o útero, né? Porque tudo que é sentido ao redor, né, da mãe, o bebê, né, na barriga da mãe, ele vai absorvendo na barriga, né? Então por isso que a gente fala, a mãe tem que ficar calma, para a criança não ficar agitada, se coloca músicas suaves, tem mãe que coloca fone de ouvido aí para a criança ouvir música, né, na barriga, porque todos esses estímulos externos, eles vão gerando, né, emoções e sentimentos na criança. Vão ficando gravados já nessa memória, né, na criança. Então, o desenvolver da gestação, né, como essa criança vai ser, tem muito a ver, né, de todos os estímulos, né, a gente sabe que tem influência dos estímulos que ela recebe dentro do útero. E assim ocorre durante todo o desenvolvimento do ser humano, né, todos os estímulos, todas as informações, todas as emoções, elas vão ficando gravadas. E aí a gente vai se desenvolvendo a nossa personalidade, né? Então, durante todo o nosso, né, a nossa vida. Então, por exemplo, eu coloquei aqui segurança e insegurança. Se uma criança, em tudo que ela faz, né, ela vai sendo estimulada positivamente,
ela vai sempre tendo apoio dos pais, ela vai sendo estimulada a ser criativa, a encarar os desafios com naturalidade. Como que vai ser essa criança, né? Provavelmente vai ser uma criança segura, que não vai ter medo da vida, que vai querer realmente explorar sempre, sempre criativa. Ao passo que eu tiver uma criança que ela sempre vai ser reprimida, eu vou sofrer rejeição, onde a autoestima dela vai sendo colocada lá embaixo, né? Você não presta, você é burro, você não tem capacidade. Então, como vai ser a personalidade dela enquanto adulta, né? Ela vai se tornar uma pessoa insegura, tá? Ela vai se tornar uma pessoa com uma péssima autoestima. Então, existe um divisor de águas, né? Como a gente encara tudo que chega até nós, né? Então, por isso que é muito importante a gente diferenciar, conhecer essas emoções, conhecer os nossos sentimentos. E a educação socioemocional, ela vem para isso, para a gente encarar esse desafio, tá? E a importância de diferenciar o sentimento da emoção. Através do autoconhecimento, né? A gente então vai facilitando essa relação com os nossos sentimentos e emoções, né? Vai conhecendo para saber lidar, né? Poxa, eu sinto isso por quê? De onde vem esse meu medo? E aí você vai, né, investigando, né? Às vezes numa terapia, por que eu tenho esse medo? De repente, porque eu não, conscientemente, né? Assim, eu não me lembro de nada ter acontecido para que eu tivesse esse medo, mas aí você vai voltando, vai fazendo relações e você vai perceber o porquê de tudo isso. Então, um exemplo, quando se entende a razão de sentir uma angústia, um medo, uma insegurança, é possível racionalizar essas emoções e impedir que elas se transformem em crenças limitantes, que o impede de se desenvolver como pessoa ou profissional. Então, às vezes por exemplo, a pessoa tem medo, vamos dizer assim, uma insegurança em falar em público. Ela não entende por que ela não consegue se comunicar, sendo que ela é muito boa naquilo que ela faz, né? E ela não consegue se comunicar. E aí, pesquisando lá no fundo, né, fazendo essa reflexão, ela vai ver no passado, de repente ela foi reprimida num trabalho, o professor falou, nossa, de repente ela gaguejou, ela ficou, né, numa situação de, né, constrangimento, e isso ficou marcado. Então, a partir do momento que ela vai conhecendo, ela vai superando. Então, a questão aqui, no conhecimento de emoções e sentimentos, são as nossas superações, né? É conhecer para se superar, tá certo? As emoções são impulsivas, incontroláveis, são reações perante determinados estímulos. Os sentimentos, por sua vez, são conscientes e gerados a partir da forma com a qual cada indivíduo processa as emoções que sente, né? Que foi o que a gente acabou de falar, né? Como que a gente processa toda essa emoção. Então, a emoção, ela é incontrolável, tá? O que se sente não caracteriza o destino do indivíduo. É possível aprimorar sentimentos e emoções para desenvolver novas formas de pensamentos, hábitos e comportamentos, ou seja, escolher o que vai cultivar dentro de si. Então, a partir desse conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós começamos, né, as nossas mudanças. Então, falando aí nessa fase, né, de isolamento, né, será que a gente realmente, né, agora despertando tantas emoções e sentimentos em nós, de cada noticiário, de cada opinião, de opiniões diversas, que sentimentos estão sendo gerados em nós? Que emoções, né? Estamos acometidos de quais emoções? O que está causando isso? Isso está sendo positivo? Isso está me deixando para baixo? Está me deixando depressivo? Eu estou com medo da vida? Estou com medo do que vai ser depois? Então, é a partir disso, né, que nós vamos refletir, né? Isso tem que se tornar um hábito. Nós vamos, nesse momento, eu para comigo, vamos dizer assim, é um momento muito especial, né, da gente olhar para dentro e ver o que realmente precisa mudar, né? O que não está legal, o que não foi legal até agora, o que eu preciso para encarar essa nova fase, né? Apesar de todos os problemas, de repente na minha profissão, olha aí, né? Então eu vou dar um exemplo meu.
Eu sou uma pessoa que gosto muito de dar aula, de me comunicar com os alunos, porque é o que eu falei desde o início, né, no meu primeiro vídeo, essa troca, né, ela é favorável, né, a troca com as pessoas, ela é favorável a uma construção de um conhecimento, porque aquela pessoa que está ali da sua frente, onde você está interagindo numa aula, ela acrescenta muito pelos seus conhecimentos de vida, ela é ativa tanto quanto você, e nisso você constrói um novo aprendizado, né? O ser humano, enquanto aluno, ele não é mais passivo, e isso é muito rico, né? Essas relações são muito ricas, e veja num momento como este, onde eu sou obrigada a falar, expressar meus conhecimentos através de uma câmera. Isso para mim é um fator limitante, né? Mas eu estou tentando me aprimorar, superar. Por quê? Porque eu gosto da interação, né? Eu gosto dessa comunicação. Então, para mim é mais fácil falar para uma plateia de 200 pessoas do que falar para uma câmera. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar, buscar o porquê, né? De repente, para mim é tão difícil, quero superar, então vou ver quais as ferramentas internas, né? O que eu preciso mudar. Então, é exatamente isso, tá? Então, a gente vai aí buscando, né, novas formas para que contribua. Essa é a minha forma de contribuição nesse momento, um pouco limitante para mim, né? Porque eu tenho que conhecer ferramentas novas, porque eu tenho que estar apenas diante de uma ferramenta, né, de um computador, mas isso não impede, né, de eu tentar realmente passar o meu conhecimento e proporcionar a vocês uma reflexão. Então, eu espero que tenham compreendido aí, né, essa definição de emoção e sentimento, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma emoção aí, continuando aí nessa linha das emoções, falar de algo que também está sendo gerado em muitas pessoas nessa atualidade, em todos os sentidos, em todo mundo, em qualquer faixa etária, que é a ansiedade, tá certo? Muito obrigada a todos, espero que continuem curtindo, se inscrevam e compartilhem os vídeos. Um grande abraço a todos, muito obrigada.